Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos hoje, quarta-feira, a nossa reunião de oração. Eu conclamo a todos que podem estar aqui conosco, venham se juntar a nós em oração, para que possamos lutar contra as coisas deste mundo, contra as astutas ciladas que o inimigo coloca. E é sobre essa questão que eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho nesta noite, porque quando nós falamos sobre buscar a perfeição, e muitas vezes aos nossos olhos parece que essa perfeição está tão distante, e muitas vezes nós até mesmo pensamos que o desejo de Deus de que nós sejamos perfeitos é uma vontade um pouco distante do que na verdade nós somos. Mas, queridos irmãos, nós também não podemos esquecer que Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece o nosso ser, e Ele sabe das lutas, das dificuldades, dos problemas que nós temos, porque Ele nos criou. E tanto é que no seu amor infinito Ele preparou o Senhor Jesus Cristo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Meus irmãos, eu gostaria de usar nesta noite para a mensagem dois versos bem conhecidos e que nós sempre usamos em nossas mensagens, em nossas meditações, e muito fala aos nossos corações, que é Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2. Deus, ao criar o homem, Adão, Deus o criou perfeito. E Adão tinha íntima comunhão, e Adão experimentou a perfeição, porque ele não tinha pecado. Mas, infelizmente, por causa do pecado, a desobediência, Adão perdeu esta condição de perfeição e trouxe a toda a raça humana o pecado. O pecado é hereditário, passa de pai para filho. Por isso mesmo nós vemos nas crianças, desde que quando nascem, mas quando começam a se manifestar dos 6 meses em diante, atitudes de rebeldia, de atitudes querendo impor o seu próprio eu. Isso é normal, natural, porque todo ser humano já nasce com esse gene do pecado. Daí, meus queridos irmãos, nós podemos ver também o Pai Celestial buscando um meio para que o homem pecador voltasse a experimentar novamente a perfeição. Eu falando à igreja domingo, e falando sobre Enoque, Enoque andou com Deus, Enoque buscou a perfeição, e Enoque ficou tão próximo de Deus, que Deus o tomou para si. E esta é a vontade de Deus, que todo servo do Senhor lute contra esse eu, contra esse ego, e busque fazer a vontade do Senhor, de tal maneira que possa andar com Deus. E o primeiro passo que nós vemos que o Senhor nos preparou foi o Senhor Jesus Cristo. Nós, como tomamos a decisão de crucificar o velho homem na cruz do Calvário, lembrando do sacrifício do nosso Salvador, quando nós nos rendemos a Cristo, quebramos o elo do pecado. A partir daí nós somos uma nova criatura. Porém, irmãos, uma criatura com a natureza espiritual e com a natureza carnal, porque nós ainda estamos em vida. E enquanto estivermos em vida, nós vamos cometer e continuar pecando. Por isso que é importante e necessário que nós venhamos a ter essa luta contra o inimigo íntimo. Há uns anos atrás, assisti um filme que se chamava Inimigo Íntimo. Era com Harrison Ford e Brad Pitt. E o enredo da história era um sobrinho que esse senhor tinha, morava na Irlanda, e nós sabemos que na Irlanda, nos anos passados, havia uma guerra entre a Irlanda e a própria Inglaterra para a libertação da Irlanda.
e foi criado um grupo terrorista, o IRA, e eles matavam, assassinavam as pessoas. E esse jovem, ele estava envolvido com esse grupo terrorista, e por estar sendo perseguido, ele foi para os Estados Unidos, na casa desse tio. E morando na casa do tio, ele estava preparando um ataque nos Estados Unidos, um ataque terrorista. E tinha dentro, onde ele conseguiu, dentro da casa do tio, esconder algumas bombas. E por isso o nome do filme, Inimigo Íntimo. Porque muitas vezes está tão próximos de nós e não sabemos que é inimigo. E este inimigo íntimo não é uma outra pessoa. Esse inimigo íntimo é o eu, o ego. Irmãos, é uma luta árdua. O eu quer ter a predominância. O eu quer ter a supremacia. E muitas vezes nós temos que lutar, muitas vezes não, todos os dias, nós temos que lutar, nós temos que brigar contra este eu. Nos 2 versos aqui de Romanos 12, o apóstolo Paulo traz a nós uma reflexão da busca que nós devemos imprimir para buscar a perfeição. No verso 1, Paulo faz um clamor: rogo a vocês, meus queridos irmãos, conclamo a vocês, suplico a vocês, meus queridos irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo faz esse pedido aos irmãos da igreja de Roma e a todos os cristãos, para que busquem, para que apresentem os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu, nesse tempo que eu tenho de cristão, de pastor, eu vejo muitas pessoas, até com sinceridade, buscando servir ao Senhor, mas querem buscar e querem servir ao Senhor da sua maneira, e apresentam cultos que não é racional. Quando diz racional, é o culto da razão, é o culto que todo ser humano entende, porque é um culto para o ser humano. E muitos apresentam coisas absurdas, terríveis, achando que através dessas coisas absurdas vão conseguir ter um crescimento espiritual. E não é isso que acontece. Porque o crescimento espiritual se dá à base da leitura da Bíblia, o crescimento espiritual se dá à base de muita oração, o crescimento espiritual se dá à base de buscar fazer a perfeita vontade de Deus. E o apóstolo sabia que quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que estávamos salvos, somos salvos, e também somos agora cidadãos do céu. Mas, meus irmãos, ainda estamos vivendo neste mundo, ainda estamos vivendo e temos a carne. O próprio apóstolo fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Que luta terrível! Imagine vocês, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E todos os dias, desde que nós acordamos, nós temos essa luta tremenda. E temos que lutar contra as armadilhas de Satanás e as armadilhas que esse mundo nos coloca. E muitas vezes é tão natural nós acompanharmos o oba-oba do mundo. Eu estava vendo agora no Face, a moda agora é avatar. Você pega e cria um bonequinho e diz: é o meu avatar. No Haiti diriam que seria o voodoo. Criam lá um bonequinho e através daquele bonequinho faziam mal para as pessoas. E o avatar é uma palavra oriunda da Índia, do hinduísmo, que quer dizer um outro ser que vem das regiões celestes e que se apossa do ser aqui da Terra. É por isso mesmo que os hinduístas, eles têm muitos e muitos deuses. Eles acreditam em muitos deuses. E nós, muitas vezes, vamos pela maioria, queremos fazer aquilo que é normal, todos fazem. Se todos fazem, nós também podemos fazer. Mas nós, cristãos, não podemos esquecer das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz:
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nós, irmãos cristãos, não podemos mais ter as mesmas práticas que nós tínhamos lá no passado, que era mentir, roubar, adulterar, falar palavrão, falar mal das pessoas e toda prática que nos afastava de Deus. E nós, como cristãos, mesmo estando na carne, somos espirituais, e sendo espirituais nós temos que lutar contra essas tendências que nós temos ainda e nós infelizmente ainda praticamos, mas que tem que ser uma luta constante para deixar essas práticas. O apóstolo Paulo mesmo falando à igreja de Éfeso, ele diz: outrora vocês eram roubadores, outrora vocês eram isso, outrora vocês eram aquilo, mostrando que no passado desses cristãos da igreja de Éfeso era uma prática terrível, pecaminosa, mas agora sois de Deus, e sendo de Deus buscais as coisas lá de cima, buscais as coisas com excelência. E esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo, buscar a excelência. Temos de ter uma vida santa que agrada a Deus e o nosso culto racional. Já falei sobre isso, não vou repetir, mas o nosso culto deve ser voltado a Deus com ordem e decência. Sermos o que somos e permitir que o Espírito Santo nos molde até a busca desta total perfeição. Como diz o apóstolo no versículo 2, não conformar com este mundo. E eu faço uma pergunta aqui a você, meu irmão, a você, minha irmã. Como está as suas decisões com este mundo? É bem pessoal. Não olha para o João, nem para o Joaquim, nem para Maria, mas olha para você. Como você está agindo nesses dias? Você tem se conformado com este mundo? Sabe, muitas vezes eu fico assim preocupado porque as práticas do mundo passam a ser tão naturais para os cristãos. Eles fazem, por que eu não posso fazer? Ele quer isso, ele quer fazer aquilo, porque principalmente eu vejo as pessoas vão muito pelo que os artistas fazem, pelo que os atletas de futebol fazem, e são ídolos. E nós cristãos, a partir do momento que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós não temos que ter ídolos. O Neymar não pode ser ídolo de ninguém. Aliás, ele dá um péssimo testemunho. E tantos outros artistas também que dão um péssimo testemunho. E nós muitas vezes nos moldamos à figura dessas pessoas e não devemos. Devemos moldar-nos à figura de Cristo. Devemos buscar a perfeição e a semelhança de Cristo. Não conformar com esse mundo, mas transformar a nossa mente. O que eu penso? Eu penso isso. Então agora eu vou mudar o meu pensamento. E eu tenho que lutar contra esse pensamento. A minha busca, é ter uma caminhonete, cabine dupla, isso, aquilo. É errado? Não, não é errado. Mas a partir do momento que eu não tenho condições de obter esse bem, passa a ser errado. E aí eu almejo e desvio o meu pensamento, que é para o bem e para Cristo, para uma coisa que no momento não é aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. E não é só isso, eu estou falando isso, mas tem outras e outras coisas. No próprio trabalho, se você está no trabalho e você deseja um cargo acima do qual você está, lógico, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se dedicar para almejar melhores degraus de trabalho. Mas quando você encana com aquilo e fica só pensando naquilo e muitas vezes usa até da rasteira para atingir o seu objetivo, aí você está errado. Na escola, você deve estudar, deve buscar aprimorar, mas se isso está te fazendo mal, se isso está tomando o teu tempo para com Deus, para com a tua família, pense e vou ver o que eu posso fazer para eu não atrapalhar a comunhão da minha família, a minha comunhão com Deus. Em outras áreas também.
no dia a dia. Você tem um amigo que, em vez de você influenciar esse amigo está te influenciando, ele não serve para você. Se este amigo te tira dos caminhos do Senhor, ele não serve para você. E infelizmente, com tristeza, a gente vê muitos e muitos que passaram aqui por nós, sentado à mesa de um barzinho, tomando uma cerveja e se alegrando. Alegria terrena, alegria que vai passar e alegria que vai dar lugar a muitas dores. Meus irmãos, quando é não se conformar com este mundo, é olhar para o que nós estamos fazendo e buscar fazer aquilo que é da vontade de Deus. E isso, como eu disse, é pessoal. Eu com as minhas lutas, você com as suas lutas. É uma luta contínua. Viver com o pé na terra, mas a cabeça no céu. Nós vivemos aqui na terra, nós moramos aqui na terra, nós caminhamos aqui na terra, mas os nossos pensamentos têm que ser no céu. Os nossos pensamentos têm que ser o dia que nós vamos estar com Cristo, nas moradas celestiais, louvando e glorificando ao nosso Deus. Transformar a nossa mente, o segundo ponto, transformar a nossa mente. Como eu disse, tudo é questão da mentalidade, daquilo que nós colocamos, como diz os jovens, aquilo que nós encanamos. E quando eu encano com uma coisa, e aquilo não edifica a minha vida cristã, com certeza ela está atrapalhando. E a transformação da minha mente vai levar eu à aproximação da perfeição. Nós cristãos devemos, em todas as nossas escolhas, fazer uma análise do que agrada a Deus ou do que não agrada a Deus. Isso é contínuo. Isso tem que acontecer todos os momentos. Desde quando nós somos crianças, lá na EBD, nós já vamos aprendendo os cânticos. Lembra daquele cântico? Cuidado, olhinho, do que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, ouvido, o que ouve. E se para as crianças é uma lei que eles devem aprender desde pequenos a fugir das tentações do mundo, e nós que somos adultos, nós também devemos buscar fugir dessas tentações. É o mesmo para nós. Renovar nossos pensamentos através da leitura da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, se estiver acontecendo com você, para e reflita. Mas eu tenho visto nos últimos tempos muitos cristãos que não têm desejo de ler mais a Bíblia. Vão à igreja e levam o celular. Eu não sou contra o celular. Eu não sou contra você ler a Bíblia no celular. Mas, queridos irmãos, a Bíblia de papel ela é fundamental. Ela não nos tira a atenção a outras coisas. Você está lendo a Bíblia, de repente aparece uma mensagem do Zap ou do Face. Você vai ver o que está acontecendo, o que está ocorrendo, e você acaba esquecendo a tua meditação na palavra. Todo cristão e todo membro da primeira igreja batista em Jaboticabal deve ter uma Bíblia. Eu mesmo já doei várias Bíblias para alguns irmãos. E eu gostaria que vocês fizessem uso desta Bíblia que você tem em sua casa. Que viessem à igreja e trouxessem a sua Bíblia. Não tenha vergonha de trazer a Bíblia. Muitas vezes é vergonha. Eu, quando eu me converti, eu era um adolescente, e na minha época não tinha celular. Então, ou levava a Bíblia, ou não levava a Bíblia. E muitas vezes eu ia à igreja e não levava a Bíblia por vergonha de colocar a Bíblia debaixo do braço e ser chamado de crentinho ou coisa parecida. Mas nós não devemos ter vergonha de Cristo. Ele não se envergonha de nós. E nós devemos, na meditação da palavra, na leitura, nas orações. Hoje, quarta-feira, reunião de oração. Aparecem poucas pessoas. Parece que poucas pessoas têm interesse de orar. Eu sei, é verdade que muitos têm seus compromissos, muitos têm suas responsabilidades, mas você não tem essa responsabilidade, muitas vezes você não vem. Firmeza e desejo de estar na casa do Senhor. Trazer a sua família à casa do Senhor. Irmãos, o que dignifica um pai de família, o que dignifica uma mãe de família, é ter o desejo de levar a prole
à casa do Senhor, levar os seus filhos à casa do Senhor, estar ali adorando, louvando e glorificando a Deus. Parece que há um desinteresse total em relação a ir à casa de Deus. Parece que as pessoas não têm mais vontade de ir à casa de Deus. Ou é a televisão, ou é a internet, ou é o celular, tem prendido vocês em suas casas. Ah, você vai dizer, mas é a pandemia. E antes? E antes da pandemia? É necessário fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, e fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, nós vamos aprendendo e vamos buscando esta perfeição. Quando buscamos fazer a vontade de Deus, crescemos no Espírito, e crescendo espiritualmente, chegamos à perfeição que agrada a Deus. Você, meu irmãozinho, você, minha irmã, que quer espelhar em alguém, espelha em algum personagem da Bíblia. Não trata-o como ídolo, porque o nosso único Senhor e Salvador é o Jesus Cristo. Mas podemos tirar lições com Davi, podemos tirar lições com Abraão, podemos tirar lições com Enoque, podemos tirar lições com Moisés, com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João. Esses são heróis verdadeiros, homens de Deus, que buscaram fazer a vontade de Deus. E se vocês, meus queridos irmãos, têm o desejo de fazer a perfeita vontade de Deus e serem perfeitos diante de Deus, busquem essa perfeição que agrada a Deus. Vamos ainda, após a mensagem, gostaria de falar com vocês a respeito da construção. E sempre que vocês estão recebendo vídeos da obra, estamos conclamando vocês a virem, a olhar o que está sendo feito, o trabalho que está sendo realizado pelo seu Valdeci, pelo Alain. E muitas vezes eu digo, nós estamos fazendo porque eu me incluo tanto no respaldo das paredes que já está sendo feito, a laje dos banheiros já foram feitas. E agora, essa semana, já estará fazendo a conclusão das paredes e também o enchimento das colunas. E logo vai já começar o trabalho de caixaria, preparar tudo para que possamos receber a laje do salão social. É uma alegria para nós, é um contentamento vermos que Deus tem abençoado e pessoas têm sido fiéis em enviar para nós ofertas. Já recebemos ofertas de muitas pessoas, muitos irmãos queridos, e eu agradeço a vocês, meus queridos, que nos ajudam com esta obra, com esse trabalho. Sabemos que Deus vai dar a graça a vocês e também aos membros da igreja. Eu conclamo a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, principalmente nas ofertas alçadas à construção, e fidelidade no dizimar, para que esta obra continue. Irmãos, tenho visto também com alegria tantas coisas ocorrendo no sentido espiritual, pessoas se declarando a Jesus Cristo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Irmão Alexandre mesmo vai dar uma palavrinha domingo, não quero antecipar, mas uma visita que ele fez e ali pessoas se alegraram de receber o Evangelho de Jesus Cristo. O irmão Anderson, com o trabalho dele ali na sua casa, muitas pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo, pessoas ligando em casa, falando com a gente, aceitando o Senhor Jesus nas suas vidas. Há um mover do Espírito. Não estamos só falando de obra no sentido físico, construção, mas estamos falando de uma obra espiritual. E isso tem nos alegrado muito, e conclamo vocês a estarem nos ajudando. Vamos estar orando e vamos ver as maravilhas do Senhor. Pai querido, soberano Deus, dê a tua graça, a tua misericórdia, Deus, sobre todo o teu povo, sobre os teus filhos, ó Deus, sobre os irmãos da igreja. Pai de amor, através desta mensagem que nós colocamos, a busca de nós andarmos com o Senhor Jesus Cristo, caminhar com Deus, de nós buscarmos a perfeição. Ensina-nos, ó Deus, a estarmos cada vez mais preparados, ó Deus, para a volta do Senhor Jesus Cristo, para que não sejamos pegos de surpresa, Senhor Deus, mas preparados
prontos, ó Deus, para irmos morar nas mansões celestiais. E enquanto isso, ó Deus, nós estando no preparo, na busca, Senhor Deus, de fazer a Tua perfeita vontade aqui na terra, eliminando dia a dia o eu que busca fazer a vontade da carne e nós fazendo a vontade do Espírito. Ensina-nos, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa construção, por esta obra, Senhor Deus, que aos nossos olhos, muitas vezes, por pouca fé, sentimos que não vamos conseguir, mas quando olhamos, ó Deus, a fidelidade de pessoas, dos irmãos, nos alegra, Senhor Deus, e vemos que é possível sim realizar essa grande obra. Como Neemias disse, Neemias não tinha tempo para ir lá conversar com Sambalá, não tinha tempo para guerrear, não tinha tempo para outras coisas, porque ele estava envolvido com o Senhor e com o Senhor da obra. E por isso ele diz, nós estamos fazendo uma grande obra. Assim também nós, Senhor Deus, estamos fazendo uma grande obra e que possamos ver, ó Deus, muitas conversões, muitas pessoas sendo transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. Também oro, Deus, pela vida da Fernanda, essa jovenzinha que nós conhecemos e que tanto alegrou os nossos corações. Esteja com ela, dando sabedoria, graça, fortalecendo, ó Deus, o seu espírito e que ela venha ser, ó Deus, muita bênção nas suas mãos, ser usada poderosamente para levar o teu evangelho, ó Deus, a muitas pessoas e aos familiares da Fernanda, Senhor Deus. Coloca a vida da irmã Eva nas suas mãos, as pessoas que estão enfermas, ó Deus, coloca nas suas mãos, a vida da minha sobrinha Ana, que está tendo problemas graves de enfermidade. Só o Senhor pode restaurar o seu físico e nós cremos, ó Deus, na sua perfeita obra. Pai de amor, também esteja com todos aqueles que carecem da sua graça e da sua dádiva. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor.